Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Eu pedi para que os irmãos abram as Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 14. Livro de 1 Reis, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1 até o 3. Todos já encontraram? Amém. Amém. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título a profecia de Aías contra Jeroboão. E diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. Amém? Pai Santo, aqui está a tua palavra, nós acabamos de ler. Peço a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor me ajude a colocar as ideias aqui em ordem, e peço também que o Senhor faça com que os meus irmãos compreendam o que foi dito aqui, Pai. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. 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 Queridos, essa é uma mensagem interessante. Eu já falei em algum momento sobre ela e eu quero falar hoje novamente. Vou dar um pouco de contexto para os irmãos, para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo aqui. E depois eu vou explicar um pouquinho o texto que a gente leu, e por último a gente tentar tirar alguma lição para nós hoje, amém? Vamos lá. O povo de Deus, de Israel, quando começou a monarquia, né, quando começou a ter rei para reinar, eles tiveram unidas todas as 12 tribos de Israel, né, sob o comando de Saul, depois com Davi, depois com Salomão. Cada um reinou cerca de 40 anos, 120 no total. Porém, a Bíblia nos diz que Salomão ele foi um homem que teve várias mulheres. Todos nós conhecemos a história. Mulheres de diversas nações que eram pagãs, que não seguiam as leis de Deus, mas as leis das suas religiões, né? Politeístas, vários deuses. E a Bíblia nos diz que quando Salomão já era velho, o coração dele mudou. Ele se perverteu por causa dessas mulheres. Ele passou a levantar altares, passou a queimar incenso junto com essas mulheres, e ele desobedeceu às leis de Deus, os estatutos de Deus. No entanto, Deus falou para ele: olha, eu vou tirar o reino das suas mãos, porém eu não vou fazer isso enquanto você estiver vivo, por amor do meu servo Davi, mas eu vou fazer isso quando seu filho começar a reinar.
Então a Bíblia diz que Salomão morreu e o seu filho Roboão passou a reinar em seu lugar. Já começou fazendo bobagem, começou a tomar conselhos com os anciões, que eram homens vividos, homens que tinham experiência, que tinham sabedoria, que estiveram junto com seu pai Salomão. E aí ele perguntou, o que ele deveria fazer com respeito ao que o povo tinha ido até ele. Pedir para que ele aliviasse um pouco a carga, porque Salomão tinha botado uma carga muito pesada sobre eles. E o povo falou assim: alivia um pouquinho, nós vamos continuar te servindo. E aí os anciãos aconselharam o quê? Que ele ouvisse o povo, fizesse o que o povo estava pedindo, e o povo ia continuar servindo a ele. Só que ele fez o quê? Ele também foi tomar conselho com jovens que cresceram junto com ele. Em algumas traduções ou comentários vai dizer que eram crianças. E aí as crianças mandam dizer o que? O povo fala para eles assim: que o seu dedo mindinho é mais grosso que os ombros do seu pai. Se ele nos castigar com um chicote, eu vou castigar vocês agora com um escorpião. Ou seja, eu vou tornar tudo mais difícil para vocês. Então o povo se rebelou, porque Deus tinha falado que ia tirar o reino das mãos do filho dele, por causa dos pecados de Salomão. E aí é onde entra esse homem chamado Jeroboão. Ele passou um tempo sumido, aqui de Israel, passou um tempo no Egito, porque ele teve um desentendimento lá com Salomão, e Salomão em algum momento procurou matá-lo. Então ele se mandou. Mas quando ele soube da morte de Salomão, ele retornou, foi junto com o povo fazer esse pedido. Como Roboão, filho de Salomão, não deu ouvidos, o povo se rebelou e fizeram o quê? Pegaram esse homem chamado Jeroboão primeiro, vou falar assim, Jeroboão primeiro, porque tem outro Jeroboão na história mais para frente, o qual o Mateus pregou outro dia aqui, no livro de Amós. Na época do profeta Amós, tinha um homem chamado Jeroboão também, Jeroboão II, que não tem nada a ver com esse, é outra pessoa, de outra família. Por que eu digo isso? Porque esse reino que teve início aqui com Jeroboão I, que foi o primeiro rei, depois que o reino se dividiu, todo esse reinado que começou no ano de 930 a.C., ele foi até o ano 722 a.C., quando Samaria caiu sobre as mãos dos assírios. E todo esse reinado do reino do norte, com as 10 tribos, durou cerca de 208 anos, dos quais tiveram 19 reis, em 5 dinastias diferentes. Ou seja, quando falo de dinastia, estou falando de família. Vinha a família lá, matava aquele rei lá, que pecava contra Deus, que fazia o que era mal, destruía todos que eram da família dele, para ninguém mais reinar. Então vinha outra família. Isso é dinastia, certo? Então tiveram 19 reis em 5 dinastias diferentes. E esse Jeroboão foi o primeiro. E quem profetizou que ele seria rei foi esse homem, esse profeta chamado Aías. Certo dia encontrou com ele no caminho, estava usando uma capa, ele pegou essa capa e rasgou em 12 pedaços. Dos 12 ele deu 10 para Jeroboão e falou: olha, o Senhor vai fazer que você seja rei sobre essas 10 tribos. Mas Deus queria uma coisa desse homem. O quê? Que ele fosse fiel. Deus falou, o profeta falou da parte de Deus: olha, se você for fiel, obedecer as minhas leis, os meus estatutos, eu vou fazer com que você tenha uma casa firme, assim como eu fiz com o meu servo Davi. E tudo isso aconteceu, irmãos. Por que eu estou contando todo esse contexto? Talvez os irmãos compreendam um pouquinho mais para frente. Isso está ligado com um texto que a gente acabou de ler no capítulo 14, de 1 a 3. Então ele começou a reinar, só que algo acontecia.
mesmo as tribos estando separadas, nós sabemos que pelo menos 3 vezes por ano, todas as tribos de Israel tinham que se reunir em Jerusalém para cultuar a Deus, para oferecer ali os sacrifícios, trazer os seus dízimos, né? Onde eles se reuniam para quê? Para a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o Pentecostes. Eles se reuniam para essas 3 celebrações. E tinha que ser onde? Em Jerusalém. Quem reinava em Jerusalém? Roboão, filho de Salomão, que ficou com a tribo de Judá e Benjamim. E aí ele começou a pensar: e agora? O povo, todos os anos, vai estar indo lá, 3 vezes por ano lá, adorar a Deus, como Deus falou que tinha que ser. E aí, em algum momento, o povo vai acabar voltando para seu senhor Roboão. E eu vou reinar sobre quem? Eles vão chegar, vão me abandonar e vão me matar. Como que eu fico nessa história? Então, a Bíblia diz, irmãos, que Jeroboão, no capítulo 12 de 1 Reis, ele tomou conselhos de outras pessoas, pessoal, né? A gente praticamente igual a Roboão, né? Tomou conselho com outras pessoas, e qual foi a conclusão que eles chegaram? Rei, vamos, aqui estou usando palavras minhas, vamos usar aqui um meio termo, vamos fazer com que o Senhor, todos nós, continuamos servindo a Deus, e ao mesmo tempo fazer com que o povo não retorne para Jerusalém. E aí você não vai ter esse perigo de perder o povo, de deixar de ser rei. E aí, qual foi a conclusão que eles chegaram? Vamos fazer aqui 2 bezerros de ouro. Olha só que interessante. Os irmãos se lembram de algum outro relato na Bíblia onde isso aconteceu? Êxodo, capítulo 32, quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, diz que ele passou 40 dias, 40 noites. O povo se desesperou, falou: Moisés morreu, e agora como que quem vai nos conduzir? Chegaram até Arão, o seu irmão, e falou: faz um Deus aí para nós aí, né? E nós não sabemos o que aconteceu com este Moisés. Aí diz a Bíblia que Arão pediu lá seus brincos, suas argolas de ouro, pôs lá no fogo e saiu, né? E saiu um bezerro de ouro, como se ele não tivesse assim aparecido do nada, né? Ou seja, ele fez aquilo. Por quê? Era algo que eles tinham na mente deles. Eles passaram muito tempo no Egito, e é considerado que é a divindade do Egito, os bezerros todos, boiados, que era símbolo de querer, de força, de fertilidade. Então diz a Bíblia que Arão fez esse bezerro de ouro e o povo se corrompeu. E ali, irmãos, eles não estão quebrando o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Porque ele fez um bezerro de ouro e falou assim: aqui, Israel, está o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então eles continuaram tendo Deus, só que eles fizeram o quê? Fizeram ídolo, idolatria. Quebraram aí o segundo mandamento de Deus: não faça para ti imagem de escultura de nada que há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum. Por quê? Ninguém nunca viu a Deus. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 4, Moisés falando, diz: olha, vocês ouviram naquele dia lá em Horebe, lá, a voz de Deus no meio do fogo lá, os trovões, mas vocês não viram imagem alguma, só a voz. Então era proibido. E isso aconteceu aqui também com Jeroboão. Lembra que eu falei nisso, que ele passou um tempo sumido? Para onde que ele foi? Para o Egito. Então aqui ele fez a mesma coisa, né? Só que duplicado. Fez 2 bezerros de ouro. Mas olha só, vocês acham que ele fez isso à toa? A Bíblia vai dizer que no capítulo 12, versículo 29 de 1 Reis, vai dizer que ele pegou um dos bezerros e pôs aonde? No Betel, e o outro em Dan. O que tem a ver esses lugares? Por que ele colocou nesses lugares específicos? Eu falo para os irmãos por que ele colocou nesse lugar. No livro de Gênesis, capítulo 28,
aconteceu algo interessante. Eu vou mostrar um trechinho aqui para os irmãos. Gênesis capítulo 28. Os irmãos vão se lembrar agora da história. O que aconteceu em Gênesis capítulo 28, irmãos? Jacó estava fugindo de seu irmão, depois das presepadas que ele fez lá, e estava fugindo com medo de ser morto. Aí diz a Bíblia em Gênesis 28, a partir do 10, que ele partiu de Berseba e seguiu para Arã, onde estavam os familiares dele lá, né? E tendo chegado Jacó em certo lugar, diz que ele passou a noite ali, né? Porque o sol já era posto. Diz que ele pegou uma das pedras do lugar e fez de travesseiro e deitou ali para dormir. E aí ele teve um sonho. Os irmãos já conhecem o sonho. Ele sonhou com uma escada que subia até os céus, onde viu os anjos lá subindo lá, né? Teve essa visão de Deus. Então, o que aconteceu? Ele falou: ué, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Por quê? Porque ele pensou que Deus vivia preso num lugarzinho só, né? Deus, nós sabemos, Deus é onipresente, está em todo lugar. E aí a Bíblia diz que ele fez um altar lá, levantou uma coluna, quando ele despertou do sono, e ele fez o quê? Fez um voto a Deus, mudou o nome do lugar, que se chamava Luz, botou o nome de quê? Betel, que significa o quê? Literalmente, casa de Deus. O nome Betel significa casa de Deus. E foi exatamente nesse lugar que Jeroboão I colocou o primeiro bezerro de ouro. Olha só. Ele falou: está aqui, ó. Olha aqui, Israel, os deuses que nos fez subir da terra do Egito, né? Aqui é a casa de Deus. Vocês conhecem a história. Deus está aqui. Lembra do nosso antepassado Jacó? Quando ele teve a visão, olha só como o cara foi esperto, né? E a Bíblia nos diz, o texto que a gente deu, que ele colocou o outro bezerro em Dan. Se os irmãos forem ler depois, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, mas vocês podem ler lá em Juízes capítulo 18, que lá vai mostrar a história de alguém chamado Milca. Tem todo um relato lá de uns ídolos que ela tinha lá do lar. Tinha um levita lá que era sacerdote deles, onde os danitas invadiram o lugar, a cidade que se chamava Laís, né? Tomaram a cidade e depois mudaram o nome para Dan, né? Que era o nome do pai deles. Está ligado a isso, essa idolatria deles. E outros também vai fazer uma ligação entre Dan e Gilgal, né? Eu estava lendo nos comentários. E quando nós pensamos em Gilgal, nós lembramos de quê? De Josué, quando ele foi tomar posse da terra prometida, quando ele ultrapassou ali, passou o Jordão. Gilgal é o lugar onde eles ficaram acampados ali, onde faziam todas as missões. E diz a Bíblia que quando eles passaram o Jordão, Josué fez o quê? Pegou 12 pedras, cada uma delas representa uma tribo de Israel. Erigiu lá no altar e pôs lá, né? E aquilo significa o quê? Que Deus tinha cumprido todas as suas promessas. Esse é o significado que tem. Então, esse é o segundo lugar, onde Jeroboão colocou o segundo bezerro de ouro. E não foi só isso, irmãos. Uma segunda coisa que ele fez foi o quê? Ele escolheu dentre o povo homens para tornar sacerdotes. Isso não podia, todos nós conhecemos, só podia fazer isso quem era da tribo de Levi, descendentes de Arão, irmão de Moisés. E ele saiu pegando o povo assim aleatório para qualquer um do outro lado. Então a Bíblia diz que isso se tornou pecado, né? Ele fez os santuários, constituiu esses sacerdotes, né? Começou a fazer festas semelhantes a tudo que acontecia em Jerusalém. E isso se tornou em pecado. Agora, por que eu estou falando isso? Toda vez que vocês forem ler o livro de 1 Reis, 2 Reis e Crônicas,
história de todos esses reis, em específico do norte, os 19 que eu falei aqui anteriormente, você vai ouvir uma frase que vai se repetir. E este rei andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que fez pecar a Israel, meu povo. Vocês vão ver essa frase se repetir em todos eles. Pessoal, o pecado, como nós sabemos quando começa, agora quando acaba. Isso levou à destruição do reino do norte, por causa desse pecado de Jeroboão. Porque Deus mandou o castigo e destruiu aquelas tribos. Alguns foram levados como escravos pelos assírios, né? Inclusive, alguns reis também de Judá também andou nos caminhos de Jeroboão. Preste atenção com os irmãos dele, vocês vão ver isso. Esse é o pecado de Jeroboão. Lembre-se disso todas as vezes que estiver lendo esses livros. Agora, aconteceu algo interessante. O texto, agora vamos para o texto, né? Que a gente leu. Diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Naquele tempo. Que tempo? Quando nós lemos um pouquinho mais a história de Jeroboão, a Bíblia vai dizer que em um certo momento ele estava lá em Betel, né, para oferecer incenso, queimar incenso naquele altar que foi levantado por ele mesmo lá. E Deus enviou um homem lá, o qual a Bíblia não diz nome, só diz assim: um homem de Deus, profeta. Foi lá profetizar contra o altar, né, falar que Deus ia fazer certas coisas. Deus ia levantar alguém da casa de Davi, por nome Josias, e que esse Josias ia acabar com tudo isso aqui, ia queimar até os ossos desses sacerdotes que queimaram incenso nesse altar. E aí ele falou, esse homem de Deus, e para que isso, vocês fiquem sabendo que Deus vai fazer isso, ele vai dar um sinal, que o altar vai se rachar no meio e as cinzas que está aí dele vai cair. Quando esse homem de Deus fala isso, diz a Bíblia que Jeroboão estendeu a mão e falou: prendei-o. Quando ele fez isso, diz que a mão dele se secou, não pôde mais recolher sua mão. Então ele implorou ao homem de Deus, falou: homem de Deus, ora ao Senhor para que ele me cure. E o homem de Deus orou e o braço dele voltou ao normal. Olha só o que aconteceu. E Deus tinha dado uma ordem para esse homem de Deus, esse profeta que ele enviou lá. Falou: vá lá, entregue a palavra como eu te mandei, e nem coma pão, nem beba água, nem faça nada naquele lugar. E aí beleza, ele entregou a mensagem e se mandou. Falou: não vou nem pelo caminho que você foi, vá por outro lugar. E assim fez o homem de Deus. Só que teve uns homens que ouviram o que aconteceu, os filhos de um sacerdote aqui de Betel, que já era velho, e falou para o pai deles o que tinha acontecido, e o pai deles se mandou, foi atrás do homem de Deus. Chegou lá e falou: calma aí, eu também sou profeta de Deus, eu tenho uma mensagem da parte de Deus, vamos, volta comigo, vamos lá, vamos comer pão, vamos beber água, vamos descansar. E aí a Bíblia diz que esse homem de Deus voltou. Só que a Bíblia tem um trechinho que parece que diz assim: porém, mentiu esse sacerdote velho. Ele estava falando uma mentira, ele falou nada para ele. E por causa que esse homem de Deus que tinha levado a mensagem de Jeroboão desobedeceu, o que aconteceu? Deus matou. Disse que quando ele estava lá todo alimentado, o profeta velho ao bater um jumento lá e deu para ele ir embora, e no caminho saiu um leão lá e matou ele. E Deus usou o próprio profeta velho, só que dessa vez Deus não estava falando, e falou que ia acontecer isso, porque ele desobedeceu. Então pessoal, é bem que está querendo já jogar alguma coisa para Jeroboão, porque aqui o texto diz assim, capítulo 13, versículo 33, já perto do texto que a gente leu: depois destas coisas, essas coisas que eu acabei de relatar para os irmãos,
Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrar para sacerdote nos lugares altos. E isso se tornou em pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então foi por esse tempo. Vamos para o nosso texto agora de capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Pessoal, olha só o incidente que aconteceu aqui. Chegou a crise. O problema bateu na porta dele. E por que ele agora não vai até Gilgal? Lá na casa de Deus? Por que ele não vai até Dan? Lá não é o lugar onde Deus cumpre todas as suas promessas? Ele sabia que aquilo era inútil. Ele só fez aquilo por conveniência. Ele fez uso de Deus por conveniência. Ou seja, eu vou continuar servindo a Deus e também quero agradar o povo. Então ele mudou o culto, ele mudou o sacerdócio, mudou o dia das festas. Mas quando ele mesmo se viu em problema, ele não quis ir lá procurar os ídolos. E o que é que ele fez? Ele foi agora. Se eu procurar o profeta Aías, ele vai jogar na minha cara toda essa besteirada que eu fiz. E eu não quero receber o sermão do profeta. Aí lá vem ele de novo. Chamou a esposa. Sobrou para a esposa. Então no 14:2 ele diz: E disse ele à sua mulher: Dispõe-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és a mulher de Jeroboão, vai a Siló, e eis que lá está quem? O profeta Aías. Quem é Aías? Aquele que falou a meu respeito, aquele que disse que eu seria rei sobre este povo. Vai lá, leva contigo aí uns presentinhos para agradar ele, né? Os pães, os bolos, um melzinho, né? Para adoçar a vida do profeta, e vai ter com ele lá, porque ele vai te dizer o que vai te suceder a este menino, ou seja, nosso filho que está doente. Só que Aías era homem de Deus. Deus tinha avisado para Aías que isso ia acontecer, irmãos. Só você ler aí versículo 5. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. O profeta estava cego. Fazia tanto tempo que Jeroboão tinha feito contato com ele que nem sabia que ele, por causa da sua idade, já estava cego. Não precisava a mulher ter se disfarçado dela. Poderia ter ido coberta de ouro puro, que ele não ia fazer a mesma ideia de quem era. Mas Deus avisou para o profeta. Deus avisou, porque ele era um homem de Deus. Jeroboão achou o quê? Que ele ia fazer uso de Deus, ia viver a vida dele na idolatria lá, fazendo o povo pecar, e que quando ele precisasse de Deus, ele ia lá atrás de Deus e simplesmente esse assunto ia se resolver. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas, oculta, seja lá quando estiver, exposta, Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Agora veio à minha mente aqui algo que aconteceu no filme do Titanic. Estava todo mundo se divertindo. Lá eu já assisti o filme algumas vezes. Todo mundo se divertindo, dançando, a música tocando. Aí no filme aconteceu o quê? Bateu no iceberg lá. Fez um fogo no navio. O navio começou a encher de água. E aí perguntaram: e o socorro? Já acionaram? Já. Que horas que chega? O mais próximo está a 4 horas da gente. Quanto tempo nós temos? 2 horas. Ninguém estava pensando em Deus. Mas quando o navio bateu, que viu que ia afundar, que todo mundo ia, ou quase todo mundo ia perecer lá naquelas águas geladas lá do oceano, o povo virou espiritual. Começaram a cantar um hino que nós até conhecemos. Aquele que diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Em tudo, sempre eu hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Olha só, virar espiritual, rapidinho. É assim?
Ninguém estava pensando em Deus há 10 minutos antes. E assim fez Jeroboão. Ele achou que podia fazer uso de Deus por conveniência, ou seja, eu vou usar Deus quando ele for útil para mim. Vai ser útil para mim? Então eu vou lá, eu vou atrás dele. E ele queria saber do profeta que ia suceder ao seu filho. Então o profeta entregou. Entra, porque eu tenho duras novas para te contar. Olha só o que é que Deus vai falar. Aqui eu vou ler, tá? A partir do versículo 6, capítulo 14. Ele não queria uma resposta do que ia acontecer com o filho dele, daí a resposta. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, porque finges assim? Pois eu estou encarregado de te dizer duas novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses em imagem de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a sua casa, sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puser os pés na cidade, o menino que? Morrerá. Queria saber o que vai acontecer com ele? É isso. E Deus teve misericórdia e esse foi o único que entrou à sepultura, foi essa criança. E Deus cumpriu a sua palavra. Quando vocês forem ler o restante da história, quando Baasa começa a reinar, ele elimina tudo que pertence a Jeroboão. Está aí, queridos. Tentou fazer uso de Deus, quis ir buscar Deus só quando precisou, mas não é assim que funciona. Então, amém. Vamos tentar tirar uma lição disso para nós, irmãos. O que isso tem a ver com nós hoje, século XXI, ano de 2024? Nós sabemos que a história bíblica ocorreu em um país diferente, em cultura diferente, com povos diferentes, costumes diferentes, mas se nós soubermos pegar os princípios que a palavra de Deus passa, nós podemos aplicar para nós hoje, na nossa época. E aqui eu vou terminar o resto do meu tempo falando sobre isso. Pensa como que está hoje nas igrejas. Eu citei aqui agora há pouco que Jeroboão ele quis fazer uso de Deus por conveniência, né? Quando fosse útil, algo que fosse útil para ele e para o povo, isso ele fez. E será que isso acontece hoje? Igrejas onde não quer pregar a verdade da palavra de Deus. Eu vou usar aqui as palavras do pastor Teodoro, que fala sobre algo parecido, onde ele diz assim, que o que acontece hoje nas igrejas é um self-service espiritual. Todo mundo aqui já comeu em restaurante self-service. Cada um pega seu prato e põe no prato tudo que você gosta. Ah, eu não gosto de salada, o outro já gosta. Ah, eu não gosto de bife, o outro gosta de salada de maionese. O outro não gosta de feijão, o outro gosta de arroz. Cada um sai fazendo seu prato e ninguém critica ninguém. Cada um faz seu prato. Vou fazer o meu aqui, do jeito que eu gosto. Então esse pastor falou assim, que isso acontece hoje, que acontece um self-service espiritual nas igrejas. Por que ele fala isso? Porque, queridos, a verdade de Deus, em muitos momentos, ela vai nos confrontar, vai nos exortar, vai nos corrigir, vai fazer que nós andemos no caminho de Deus correto.
ou então isso tem consequência. E as pessoas não querem isso. Ah, vamos para a igreja do pastor Rosildo. Ah, vamos. O que é que vocês pregam lá? Ah, mas fala da soberania de Deus. Mas fala que Jesus é o único que salva. Fora dele, nada mais pode salvar, nada nem ninguém. Mas fala lá que Deus tem um povo eleito. E por aí vai. Agora vamos para outro lugar que não concorda. Opa, vou fazer aqui meu prato espiritual aqui. Soberania de Deus, fora do prato. Amor de Deus, opa, quero meu prato. Amor de Deus. Ira de Deus, para longe. Falar sobre o céu, opa, quero meu prato. Fala sobre o inferno, joga fora, não gosto. Falar que Deus é soberano, que Ele é soberano sobre tudo, não, eu sou soberano sobre a minha vida. E assim cada um sai fazendo seu prato espiritual do jeito que gosta, falando aquilo que o povo gosta de ouvir, aquilo que vai alimentar a carne, não a alma. E se já uma igreja, irmãos, por que eu estou falando essas coisas? A maioria de nós aqui pregamos a palavra de Deus aqui nesse culto. Eu diria que mais de 50% das pessoas aqui presentes pregam a palavra de Deus nesse culto. E aí nós temos que fazer uma escolha. Eu vou pregar de forma que eu continue servindo a Deus, que eu não nego a Deus completamente, mas que também não deixe os irmãos chateados. Vou pregar algo que vai só encher o ego dos meus irmãos, ou eu vou ser fiel à palavra de Deus, como Ele quer que seja. Vamos fazer o culto como Ele quer que seja. Porque tem pessoas, irmãos, eles não querem vir num lugar desse aqui, porque a gente gosta de pregar dessa forma. Não, eu vou na igreja de fulano e tal, porque lá tem profeta de Deus. Aí as profetaiadas começam a dar as visões do seu coração, como diz Jeremias capítulo 23, do versículo 9 em diante. Eu não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Falar em meu nome, eu não mandei eles falar nada. Falam as visões do seu próprio coração. Nada que eu tenha falado. E o que acontece, irmãos? Isso acaba deixando as pessoas frustradas. Por quê? Porque dão um monte de profecia do coração. As profecias não acontecem, porque Deus não falou nada. Aí a pessoa fica frustrada. Mas com quem? Ninguém falou? Duvido. Culpa de Deus. Mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Eu tenho certeza que foi Deus que falou através daquele irmão, daquela irmã? Tem certeza? Eu penso da seguinte forma: quer dar uma profecia para mim? Pode dar, eu recebo. Só que eu penso o seguinte: eu posso até falar, se for de Deus vai se cumprir, se não for, você é um falso profeta. Você está falando visão do seu coração. É assim que eu trato. Então, queridos, Paulo falou sobre isso, né? Vocês se lembram quando ele estava se despedindo do pessoal lá de Éfeso, né? Os presbíteros, em Atos capítulo 20, né? Ele falou algo interessante lá, Atos 20, a partir do versículo 17. Vê só o que o apóstolo Paulo fala. Atos 20, a partir do 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, né, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pessoal, será que Paulo estava falando só coisa da carne, ou ele estava falando a verdade de Deus, que trazia todos esses males, esses sofrimentos, essas tribulações, essas cadeias na sua vida, né?
E isso pode acontecer, irmãos. É só quando você ler lá no final do Sermão do Monte, no final do capítulo 7, que, não, as crianças, e você fazer tudo aquilo, vai ter perseguição, não tem jeito. Paulo diz na carta de Timóteo, aquele que quer servir a Cristo piamente, ele vai padecer perseguição. Paulo está aqui, um exemplo disso. Mas ele, para ser um homem fiel à palavra de Deus, ele disse assim: porém, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contudo, que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da sua graça, da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É o que eu estava acabando de falar. As pessoas hoje não querem mais pregar toda a verdade de Deus. Ela quer pregar só aquilo que vai fazer com que as pessoas fiquem. Por quê? Porque eles, homens, pastor José, gostam de ter poder, gostam de dominar pessoas, gostam de se manter em posição de autoridade, mas da forma errada. Deus dá autoridade para os pastores, para quem está pregando a sua palavra, para falar a verdade, dependendo do que vai acontecer com ele. As pessoas vão falar mal, vão xingar, vai dizer que você não sabe nada, mas aí nós temos que escolher se nós vamos falar o que as pessoas gostam de ouvir ou falar a verdade de Deus. Não é verdade? Então, o Paulo, ele continua exortando aqui o pessoal, e ele diz assim no versículo em Atos 28: atendeis por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, né? Pessoal, que custou para Deus o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, né? Então, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, presbíteros de Éfeso, vocês que estão aqui me ouvindo, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Pessoal, então, o apóstolo Paulo, ele era esse homem fiel à palavra de Deus. Ele não pregava as coisas para agradar ninguém, entende? Quando ele está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, né, versículo 6 em diante, ele diz assim: olha, eu me admiro muito que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Agora, preste atenção nisso aqui, outro evangelho. Como que a gente pode saber o que é o evangelho verdadeiro? A gente vai saber se tiver definições. Definições disso de que é o verdadeiro evangelho. O que passou disso já é o evangelho. Mas hoje ninguém mais define mais nada, né? Qualquer um fala qualquer coisa ali e diz: ó, isso é o evangelho. Mas muitas das vezes não é. Não é. Ele diz: o qual não é outro, né? Senão que alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue no evangelho que vá além daquele que nós já temos pregado, que seja nada. Assim como já dissemos, e agora eu repito: se alguém prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, que seja maldito, seja nada. E ele diz assim no versículo 10: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Entende, querido? E se isso acontecer na época de Paulo, eu digo muito mais. Já estou terminando. 4 minutinhos aqui. Do meu relógio celular. Então, quando ele escreve na 2 Timóteo, sua última carta, né, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, versículos 1 a 5, né? Ele vai falar sobre a fidelidade e o zelo na pregação. Ele escreve na Timóteo e diz: eu conjuro-te perante Deus
e Cristo Jesus, e há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão, que, irmãos? A sã doutrina, mas pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o que eu estava falando aqui agora há pouco, falando só o que o povo gosta de ouvir, e na maioria das vezes mentiras, fábulas, histórias da carochinha. E ele diz assim: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, certamente virá, né? Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E se uma igreja, se ela começa errada, irmãos, ela vai seguir errado, dificilmente ela vai mudar. Por quê? Se a igreja começa já só alimentando a carne das pessoas, ela vai ter que continuar fazendo isso, sempre, cada vez mais. Ou então vai todo mundo embora. Eu já conheci pessoas, por exemplo, só um exemplo aqui, falavam mal de campanha. Não, que a igreja tal, chamando de campanha. Aí o camarada começa o ministério, você já vê campanha quase desde os primeiros dias. E aí tá uma campanha uma atrás da outra toda semana. E se ele começa dessa forma, ele vai ter que continuar assim, porque se ele parar com isso, o povo vai embora. Entende como que é? Então, é como a gente falou no início aqui. Quando o pastor Zé chegou, a gente chegou, falei, graças a Deus, nós começamos esse ministério ali na Rua Ariti, há pouco mais de 7 anos atrás. Começamos se esforçando para entender a palavra de Deus, lendo alguns livros para nos ajudar, e dá para ver que, se compararmos nós hoje com aquela época, nós crescemos no conhecimento do Senhor, às vezes, e na graça. Amém. Todos nós. Isso é visível, porque ninguém consegue mais enganar nenhum de vocês. Qualquer um que chegar aqui falando para vocês mentiras, visões de seus corações, sabe? Vocês vão saber lidar com isso. Pega um falso profeta da prosperidade, diz lá, o trezinho lá, né? Olha só, Jesus te salvou, aí beleza, diz, mas aí vem o que mais no pacote? Ele levou todas as suas enfermidades, ele vai curar todas as suas doenças, e para completar ainda vai te deixar rico, você vai ser uma pessoa próspera, né? Só que tem um porém. E se isso não acontece, como que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, porque você não creu, é porque você não tem fé. Aí vamos à igreja do pastor Zildo. Tem que uma história dessa para mim. O que eu ia dizer? Eu ia dizer, bem, é certo que na palavra de Deus tem vários lugares onde Jesus vai dizer assim: a tua fé te salvou, te curou. Mas também tem outros lugares onde a pessoa nem sabe quem foi que curou ela. É só você ler no Evangelho de João capítulo 5, aquele homem, quando foi curado, ele nem sabia quem tinha feito aquilo. Agora foi o quê? Ele foi curado porque foi a fé dele? Foi, querido? Foi o poder de Deus, foi Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ninguém consegue nos enganar. Então, era isso que eu queria aplicar nessa passagem, trazer para nós. E eu vou terminar com isso aqui. O que Deus espera de mim, de você, de todos vocês que pregam aqui? Porque isso não afeta só as nossas vidas, mas afeta a vida de quem nos ouve também, né? Paulo diz a Timóteo assim: olha, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos que te ouvem. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar, né, com os pregadores, né, responsáveis, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, aqui eu termino. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja o quê? Todos juntos. Encontrado fiel.
encontrado fiel. É isso que Deus espera de cada um que nós pregamos a palavra deles. Amém? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.